começando o Bauru Fala aqui pela TVC NET, canal 13, e desde já agradecendo a sua companhia na sequência de entrevista com os candidatos a deputado estadual e deputado federal aqui pela nossa cidade de Bauru. Você fica à vontade aí para assistir através do canal 13 da NET, também nosso Facebook, facebook.com, TVC Bauru, pelo nosso site tvcbauru.com.br, beleza? Hoje nós estamos recebendo a candidata a deputada estadual Thelma Gobi e a candidata a deputada federal Tiffany. Vamos bater um papo, quero que você comente e participe da nossa live também no Facebook. Boa noite, Rafael. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente e vamos dar continuidade a essa série de entrevistas que facilita para o eleitor conhecer um pouco de cada um dos candidatos que são aqui da nossa cidade. Lembrando que o espaço está aberto a todos os candidatos registrados aqui na cidade de Bauru. Se você ainda não conseguiu entrar em contato, entre em contato com a gente aqui na TVC para agendar aí a entrevista, beleza? Dona Thelma, obrigado, boa noite. Boa noite, Carlos, boa noite, Rafael. Cumprimento a todos os telespectadores da TV Com. É um prazer estar aqui com vocês. A doutora Thelma é médica, vereadora aqui da nossa cidade, né? Candidata a deputada estadual pelo Partido Solidariedade. E nós vamos, a partir de agora, bater um papo com a doutora Thelma para tentar entender um pouco assim, o projeto de deputado que vai ser feito na Assembleia e quais são as suas expectativas, doutora. A gente acha o seguinte, que a política ainda é o melhor caminho. As pessoas acharem que a política não é o melhor caminho é um equívoco, né? E o envolvimento das pessoas com a política também é o melhor caminho, porque aqueles que não se envolvem, com certeza serão governados por aqueles que se envolvem. Então eles não terão as suas expectativas, os seus anseios colocados em pauta, né? Eu particularmente compreendo que vivemos um momento muito difícil na política, um descrédito total, mas esse descrédito ele pode ser recuperado. E a política é a arte de fazer o bem. Infelizmente, ela se generalizou como uma coisa ruim, mas não é assim. E cabe a nós, eleitores, temos o poder de mudar. Eu digo que o nosso indicador é muito poderoso. Você digita e você confirma. Então, eu acredito que a política é para fazer o bem. Eu tenho uma vida já estável, vou fazer 34 anos de formado agora em dezembro. Meu esposo, 39. Então eu não fui buscar nada na política, porque se eu não construir a minha vida até agora, eu não vou construí-la mais. Eu já passei a maior parte do meu tempo útil. Então eu acredito que a gente pode ser agente de implementar algumas mudanças. Por isso que eu me coloquei à disposição como candidato a deputado estadual. Doutora, eu queria fazer uma primeira pergunta. Hoje eu estive conversando com o pessoal na cidade e fiquei sabendo de um caso de uma criança que nasceu sem os olhos fechados, né? E uma dificuldade jurídica para conseguir, porque não tem recurso financeiro, e aqueles tratamentos de custo alto, né, que é aquela briga judicial com o governo. Como a senhora, como deputada estadual, poderia auxiliar essas pessoas que não têm recurso financeiro e de repente precisam de um tratamento desse de alto custo? Olha, nós temos que entender algumas coisas. O hospital especializado, ele tem que ser um hospital regionalizado. Não adianta você querer implementar vários hospitais de alta complexidade em vários lugares. Aí fora funciona bem porque é o seguinte, se você pegar os Estados Unidos ou o Canadá, você tem num estado uma referência de rim, você tem num outro estado uma referência de doenças cerebrais, você tem num outro estado referência de doenças osteoarticulares. E quando você faz tudo em escala, inclusive na medicina, você otimiza os recursos. Então eu acho que você tem que criar esses centros especializados e nós temos que entender que o acesso à saúde é um direito da Constituição, mas nós também temos que entender que o recurso ele é limitado, quer queiramos ou não. Mas uma das possibilidades é você ter centros altamente especializados e não disseminados pelo Brasil inteiro. Isso facilitaria muito e reduziria custo. Thelma, andando pelas ruas de Bauru, a gente tem ouvido, e não é pouco, os eleitores, os munícipes, dizendo o seguinte: nós temos vários candidatos, né? E alguns deles são atualmente vereadores, outros já foram candidatos a prefeito e a gente sabe que talvez concorram na próxima. Então a pergunta que o eleitor faz e que eu vou repassar a você é a seguinte: você é candidata a deputada,
né, visando realmente ser deputado estadual, ou isso é uma estratégia do partido, uma estratégia política para manter o seu nome em evidência? Quando eu falo o seu, Claro. você entendeu, são de todos esses, ou de boa parte dos que estão concorrendo, já são políticos, né? Já são vereadores, já estão com mandato. Quer dizer, é uma estratégia de campanha ou não? No seu caso, por exemplo, não é uma estratégia, eu já sou vereador e eu quero e pretendo ser deputado estadual. Não é uma estratégia de campanha. Certo. Eu digo para vocês de antemão, não é uma estratégia de campanha. Já na eleição passada, meu nome foi cogitado Isso. para deputada no primeiro Isso. ano, depois foi cogitado para prefeita, e eu achei que não tinha maturidade o suficiente para chegar nesse cargo. Hoje, já no segundo mandato, com uma certa experiência, uma idade maior, eu me sinto preparada para esse cargo. E eu não estou brincando de ser candidata. Perfeito. Eu sou candidata a deputada estadual e quero chegar. Perfeito. Então, nós tivemos agora, recentemente, um debate a respeito dos índices de educação que o Brasil, lamentavelmente, está muito pessimamente colocado. E, infelizmente, também nossos políticos colocam como a gente vivesse num país das maravilhas. Eles falam que nunca a educação esteve melhor e os índices mostram que a gente nunca teve uma educação tão ruim, né? Na Assembleia e para o governo paulista, quais são as propostas para uma educação realmente que leve o jovem, principalmente no mundo de transição como nós estamos vivendo hoje, a ter uma possibilidade, ou pelo menos competitividade, no campo do emprego, no ramo da tecnologia? Como fazer isso? Como levar isso para a escola? Isso tem que passar por um convencimento do executivo, porque o dono da caneta é o executivo, né? O legislativo, ele parla, né? Ele fala muito e ele tenta mostrar alguns caminhos. Alguns projetos de lei não podem ser feitos pelos parlamentares do Poder Legislativo. Mas eu entendo o seguinte, educação de base. Educação de base. Quando você investe na criança, você vai ter um bom futuro. E a nossa educação de base, ela passa por um período de 14 anos. O que significa 14 anos? Para um país, nada. Mas em tempos de formação, significa muito, né? Eu digo, 14 anos é muito pouco tempo. Agora, 14 anos de um ensino de base, bem montado, valorizando a parte do ensino profissionalizante. E hoje nós temos profissões de ensino secundário que se faltam, e a pessoa está muito preocupada com a universidade. Então a universidade é importante, mas eu acho que trabalhar muito para que o ensino de base seja o melhor possível. Na sua fala de abertura, você citou algo que é muito preocupante, que é a questão, o brasileiro, ele está vendo tanta iniquidade, tanta corrupção, que ele acaba se afastando, né, cada vez mais da política partidária. Isso, na verdade, é um grande equívoco do eleitor. Em sua opinião, como que os partidos deveriam proceder para reverter esse quadro a médio e longo prazo? Visto que a curto prazo é muito difícil. Primeiro, eu acho o seguinte, vamos começar. Primeiro, você tem que ter uma redução significativa do número de partidos. Perfeito. Porque quando você tiver uma redução significativa do número de partidos, você vai ter partidos realmente ideológicos. Hoje você não tem, você tem legendas. Desculpa eu falar isso. O pessoal do meu partido não gosta que eu fale isso, mas é verdade, nós temos legendas. Então, essa gama não permite que as pessoas se identifiquem. São 35 partidos, né? Então, 35 e 42 esperando para serem homologados. Né? Então não existe uma identidade muito grande. E hoje as pessoas votam em pessoas. Né? Então o que a gente entende é o seguinte, enquanto nós não tivermos isso, a gente pode esquecer. As pessoas não se aproximam, porque não tem essa identidade. Não se aproximam porque se você não é político, tá tudo bem. Você não é político hoje, amanhã você é político. Amanhã você é sem vergonha, safado, ladrão. Não tenha dúvida. Não se preocupe que é só você dizer que você é candidato. Então as pessoas são colocadas numa vala comum, isso é muito ruim. E quando as pessoas são colocadas numa vala comum, elas se afastam. Ninguém quer ser denegrido. Hoje, colocar o seu nome à disposição, eu vou dizer para vocês que não é fácil. A família não gosta. As pessoas dizem o seguinte, se o político não tem rabo, nós colocamos um espanador. Né? Então existe isso e as pessoas estão muito agressivas
E eu não vou tirar a razão, porque cai no discreto. Só vai acontecer quando a classe política reverter isso. Uma reforma ampla. Isso. E quando o eleitor entender que ele tem que votar. Porque o indivíduo de bem, ele fala, eu não vou votar. Estou cheio disso aí, vou na praia, a multa é pequenininha. Os outros não, os outros querem preservar o local, a cadeira de quem está lá. O prognóstico de 30% a 40% dos eleitores deverão deixar de votar. Eu estimo mesmo. 2014, brancos, nulos e abstenção de 35% a 40%. É até bom falar, 2014 foram 96 milhões de reais dessas multas pequenininhas de 3, 4 reais, Isso. Somando tudo, 96 milhões. Qual o seu partido apoia quem para presidente e quem para governador? O meu partido apoia o Márcio França para governador. Do Estado. Isso. E Geraldo Alckmin para a presidência da República. Perfeito. Então, agora eu queria perguntar algumas coisas bem pontuais, Pois né? não. Como será a sua ação, com referência até profissionalmente falando também, com o IANSP? Ó, na verdade, o IANSP precisa de toda uma reestruturação, né? Ele é um convênio que as pessoas têm, mas não têm, né? Você diz que tem todo o atendimento, mas não tem. Veja a maioria dos lugares que tem, você não tem todas as especialidades, você não tem um número de leitos hospitalares que atenda de forma adequada. Então, se o SUS fosse mesmo aquilo que se apregou, tem mais de 30 anos que você fala do SUS, é lindo, quem leu a política do SUS é maravilhoso. Se o SUS fosse bom, ninguém precisava ter IANSP, ninguém precisava ter convênio privado, bastava o SUS ser bom. Mas como não é, e os professores complementam, eu acho que tem que realmente reativar. E o IANSP já foi maravilhoso, maravilhoso. O Hospital de Servidor Público Estadual de São Paulo é de alta categoria. Então dá para fazer. Tem o dinheiro, você precisa aprender a otimizar esse dinheiro e a utilizá-lo de forma racional. É questão de gestão, então. Olha, nesse país, tudo é uma questão de gestão. Eu acho assim, tudo. A gestão da minha casa, da sua casa, a gestão do município de Bauru, do estado de São Paulo. Com gestão você faz. E também, eu vou dizer para vocês o seguinte, quando você faz gestão, você faz escolhas. Então você tem que ter coragem. Quem faz gestão não agrada a todo mundo. Então é uma questão de gestão com prioridade. Vou fazer a última pergunta. Vamos lá. Existe uma questão que, e não sou eu que estou falando, até colegas que já foram deputados reclamam muito disso. Como conseguir discutir questões fundamentais, no seu caso, na Assembleia Estadual, quando na maioria dos 4 anos os partidos, e principalmente os grandes partidos, eles estão muito preocupados com conchavos e questões internas, né? E acabam deixando ou evitando que os parlamentares que fazem parte do todo, né, tenham condições de discutir assuntos muito importantes, né? Como atuar e como reverter isso? Como conseguir se impor dentro dessa situação? Eu acho que primeiro o candidato ou deputado ele não tem dono. Sim. Ele responde à população. Sim. Então a independência entre os poderes é isso que precisa ser respeitado. E essa política da barganha não presta. Claro. Ela não presta. Desculpa dizer para vocês, mas ela não presta. E eu acho que nós estamos dando um grande passo nessas eleições com a cláusula de barreira. Sim. Eu acredito que 10 a 12 partidos devam se extinguir. Nessa Isso, eleição? porque eles não vão atingir o coeficiente para receber o fundo partidário. Que uma das grandes expectativas de quem tem partido é receber o fundo partidário. Quando você não receber o fundo partidário, eu acho que nós vamos ter um enxugamento do número de partidos agora em 2018 e teremos mais um enxugamento em 2020. Aí quando nós tivermos um número de partidos menor, nós vamos ter esse problema todo aí. Bom, nós vamos fazer o intervalo, mas antes quero deixar as considerações finais da doutora Thelma Bob e também aproveitar para conversar com o eleitor. Eu primeiro agradeço demais, viu, Carlos, Rafael, a você, telespectador da TV Com, e é um prazer estar aqui. E acho o seguinte, não deixe de votar, não deixe de escolher. E vou dizer uma coisa claramente, lógico que a gente pede o voto para a gente não é nenhum tonto, né? Tem que pedir. Mas, por favor, prestigie os candidatos de Bauru e região. Nós precisamos ter representantes. Faz
faz falta. A representatividade é tudo, em qualquer segmento da sociedade, inclusive no meio político. E nós podemos melhorar muito a nossa região. Muito obrigado mais uma vez. Então, queria agradecer a presença e chamar o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a Tiffany, candidata a deputada federal, e você vem junto comigo.